Fala pessoal, mais um My Talk Show no ar. Bate palma aí, gente! Ê! Eu sou Mainá Amaral. Para quem ainda não é inscrito no meu canal do YouTube e se sentir à vontade para isso, pode se inscrever. Nós estamos rumo a 1.000 inscritos para fazer as lives lá pelo YouTube. Vamos chamar a nossa convidada aqui. Bem-vinda, doutora Ítala Rani. Obrigada pelo convite. Então vamos lá, Rani, a primeira coisa é se apresenta aí para quem não te conhece. Então, pessoal, eu me chamo Ítala Rani. Deixa eu falar o nome completo? Ítala Rani Nery de Barros Monteiro. Eu nasci em uma cidadezinha do interior da Bahia, na região de Irecê, chamado Prevenido. É um povoado bem pequenininho, com cerca de 3 a 4 mil habitantes. É o tipo de cidade que você sai na rua e todo mundo cumprimenta, pergunta como está a família. Meu esposo, a primeira vez que foi lá, ele achou que eu era a política da cidade, mas não, olha que eu sou das menos conhecidas. Eu sou a filha mais velha de 3 irmãos, e atualmente cada um dos meus irmãos mora em estado diferente. Em Palmas, eu moro em Barreiras, eu aqui em Brasília, e apenas nossa mãe continua na nossa cidade. Ok, legal. Sua formação, fala aí pra gente. Então, eu sou formada em psicologia pela Universidade Estadual da Bahia, UNEB. Eu me formei no ano de 2018. E o ano passado eu fui morar em Brasília porque me casei. Sim. Frequentemente por causa do esposo. Muito legal. A Rani é casada com o Penielzinho, meu primo, uma benção. Nós somos primas 2 vezes, né, Rani? Bom, mas vamos lá, Rani. A gente quer saber um pouquinho, eu particularmente quero saber um pouquinho da sua personalidade. Assim, né, que você falou que desde jovem você é mais recatada, mais quietinha. Como que é isso? Conta aí pra gente. Então, Mai, eu sou uma pessoa mais reservada, para aqueles que me conhecem sabem. E isso sempre foi um problema para mim, até muito tempo. Porque na minha infância eu sofri um pouco por ser tímida. E eu lembro que quando ali no interior ainda, eu que cresci na igreja evangélica, já nasci numa família evangélica e uma assembleiana raiz, sabe, aquele tipo de oportunidade que você precisa ir lá na frente. E eu, por ser tímida, eu não conseguia. Eu travava. Por muito tempo, eu não conseguia sequer segurar o microfone. E eu ouvia de muitas pessoas: ah, na sua família todo mundo canta, alguns pregam, só você não sabe fazer nada. Uou. E essas palavras tiveram um impacto muito forte em minha vida. Até então eu não tinha conhecimento disso. Mas hoje, analisando um pouco minha história, eu vejo como isso influenciou e fez com que esse comportamento, que já era algo de minha personalidade, continuasse. E trouxesse alguns problemas futuros. E é algo pelo qual eu luto hoje, que é a questão da exposição. É algo que Deus tem me tratado. Olha então, só. Estando aqui já é um... Tá vendo? Olha só, a Rani, ela é super recatada, é reservada, né? Muito. E ela tá aqui realmente, assim, vencendo. Eu tô muito feliz, Rani. Só de você estar aqui, eu tô de verdade muito feliz, porque eu vejo que você tá rompendo, assim, uma barreira na sua vida, né? E para quem... A gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala, né? Às vezes, olha, coisas que marcaram na infância da Rani, porque alguém disse que todo mundo sabia fazer, menos ela. Verdade. Sobre isso, eu até deixo de cara um alerta para os pais, para as pessoas que cuidam de crianças. Inclusive, um dia desse, eu estava conversando com uma pessoa bem próxima, não vou falar o nome dela, mas ela estava me falando dessas crianças que nasceram na pandemia, e ela falou que essas crianças eram os bichinhos do mato, porque não está tendo contato. Aí, na hora, eu falei, minha filha não vai ser um bichinho do mato. O meu também não. E desde sempre eu falo na vida de Sofia, sempre que eu estou amamentando, eu falo, você vai ser uma bênção, você vai ser comunicativa, você vai saber se expressar. Então, assim, eu estou sempre falando palavras abençoadoras sobre a vida dela. Glória a Deus. Eu acredito no poder das palavras. Amém, é isso mesmo. Eu também acredito. Bom, mas vamos para o nosso assunto de hoje, Rani. Conta um pouquinho para a gente da história do seu pai. Só para contextualizar rapidinho, eu cursei minha universidade na cidade de Salvador, Bahia, que é um pouco distante da minha cidade no interior.
E eu estava no primeiro ano da faculdade quando meu pai adoeceu. Então eu estava me adaptando ainda à cidade. Nesse período eu morava com a prima, a Issa, não sei se ela está assistindo. E foi Deus que providenciou tudo, inclusive esse local para eu morar. Que nessa época meus primos, alguns moravam em Salvador, eles já estavam terminando a faculdade, outros começando, mas eles moravam muito longe de onde eu iria estudar. E Deus providenciou esse local, a casa de uma prima que eu nem conhecia, a gente se conheceu lá em Salvador. E eu morei com ela por um bom tempo. Mas quando eu estava lá, foi quando meu pai adoeceu, que eu recebi a notícia. Então, meus pais moravam no interior e eu sozinha com essa prima em Salvador. Meu pai sempre foi uma pessoa muito forte, aquele tipo de pessoa que nunca tinha ido no médico. Quando eu me entendia por gente, nunca tinha ficado sabendo de meu pai ficar doente. Ele era aquele tipo de pessoa que ficava doente, sentia alguma coisinha ali, se automedicava, mas não procurava o médico. Uhum. Aí, antes mesmo da doença, ele começou a ficar mais debilitado. Ele, uma pessoa que era forte, que jogava bola, mas sempre que ele fazia algum esforço físico, ele ficava muito mal. E eu já fiquei sabendo disso longe. Ele chegava em casa, ele tinha febre, quando ele jogava bola, ele ficava com muitas dores, tinha febre, precisava tomar medicação. Uhum. E foi, mas até então ele não suspeitava o que era. Até que um dia ele passou mal e levaram para o hospital. Eu me recordo da ligação da minha mãe, que foi a primeira notícia, assim, quando tudo começou. Que ela me liga e fala que meu pai não estava bem e que talvez ele ia precisar ir para Salvador e que talvez ele ia precisar de um transplante de rim. Nossa. Naquele momento, meu mundo já caiu. Que até então, não, meu pai, como assim? Não, não acreditava. Eu lembro que eu até brinquei, mãe, eu dou um rim para meu pai se precisar. Nossa. Ela, calma, vai orar, não sei. Aí eu sei que ele ficou uns dias internado em Irecê. Eu não vou me recordar exatamente datas, Uhum. porque a memória está muito boa. Mas eu sei que chegou um momento que ele precisou ir às pressas para Salvador. Porque, segundo os médicos lá, os rins estavam paralisados e talvez ele ia precisar de hemodiálise. Então ele é transferido para Salvador. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre Manuel, então vocês vão me ver algumas vezes falando sobre ele, porque ele foi uma pessoa usada por Deus nesse período. Manuel foi o entrevistado da semana passada. Tem no YouTube a nossa entrevista, viu, gente? Se você quiser assistir. Acompanhe. Se quiser, depois que terminar essa live, assista a Manuel. Isso. Manuel é um primo irmão para mim, nós somos muito próximos. E ele que me acolheu ali também em Salvador, mesmo distante, ele dava um jeitinho de cuidar de tudo. Então foi ele que providenciou um local para meu pai ficar, meu pai teve a primeira assistência. Quando chegou ali em Salvador, já estava tudo esperando ele, nesse hospital que era da faculdade de Manuel. Eu me recordo desse dia, quando meu pai chega, a gente estava ali esperando por ele. E dali já começou o processo. E o que seu pai teve? Como que foi? Ele foi para Salvador às pressas. Ele já estava com o quase paralisado, então ele não chegou bem. Ele teve que ir de ambulância. E minha mãe conta que o motorista teve que correr muito na estrada para que ele chegasse vivo em Salvador. Porque do jeito que os exames dele estavam tão alterados que os médicos não sabem como que ele não entrou em coma na viagem. Nossa. Então ele já chegou e a gente o recebeu ali, ele começou a base de exames, o hospital muito bom. Aí eu me recordo agora como que eu descobri qual era o diagnóstico, que até então a gente não sabia. Eu lembro que um dia eu estava com ele no hospital, nesse período eu me dividi entre a faculdade e o hospital. Ficava indo e vindo, eu não ficava tanto no apartamento mais com a Issa, ficava nesse apartamento dos meus primos por ser mais próximo do hospital. Então era bem puxado para mim, era bem cansativo. Eu me recordo das vezes que eu saía direto da aula para o hospital ou vice-versa. E era cansativo. E um desses dias que eu estou com meu pai acompanhando, ele desceu para fazer um exame e o enfermeiro me deu para segurar o prontuário. E eu, como curiosa que sou, comecei a folhear o prontuário e eu vi o diagnóstico. O nome da doença, que até para mim era desconhecido, nunca tinha ouvido falar. Mieloma múltiplo. E eu lembro que eu gravei aquele nome, para pesquisar depois.
Quando eu cheguei em casa, fui pesquisar sobre o que eu vi na internet e não foram coisas boas. A primeira coisa que eu vi era a expectativa de vida, que era bem curta, que durava em média 5 anos Nossa. de vida. Poderia durar meses a 5 anos. Então, assim, aquela hora, acho que eu paralisei. Eu não sabia o que fazer. Não sabia se eu contava da minha mãe, porque até então não tinham falado pra gente. Uhum. E eu chamei Manuel nesse período para conversar. Ele sentou em um café perto do hospital. Me falou, eu já sabia. Só que eu não podia contar para vocês por causa da ética médica, uma questão como ele estava ali também como profissional, ele não pôde falar. Os médicos pediram para não falar. Mas sempre a gente confiando. Ele falava, vamos confiar, vamos orar que Deus pode fazer o milagre. E aí eu imagino que começou campanha de oração, igreja orando, todo mundo orando, família orando. Mas assim, onde eu acredito que tinha uma pessoa que nos conhecia, onde tinha não só evangélicos, mas pessoas de outras denominações, de outras religiões, se juntaram em um clamor. Eram muitas campanhas, recebia mensagens de pessoas que estavam orando. E meu pai era uma pessoa muito querida, muito conhecida no nosso município. E as pessoas não entendiam, mas todo mundo crendo que Deus poderia fazer. E até então eu tinha uma fé, acho que toda a família inabalável, que Deus ia curar, que seria para a glória dele. Eu tinha muita fé, a gente orava, a gente clamava, mas não veio. A princípio, o tratamento do meu pai ao longo do diagnóstico e até a morte dele durou 10 meses. Então, no início ele melhorou bastante, ele voltou para casa, ele começou a tomar medicação, a quimioterapia era por medicação, ele tomava em casa, então para ele já estava curado. Como eu falei, ele ia em Salvador apenas fazer as revisões. Mas aconteceu que mais ou menos no mês de junho, eu não me recordo exatamente, ele teve uma recaída. Ele precisou retornar para Salvador. Então ele ficou internado. E dali a gente viu que ele não poderia ficar retornando sempre para o interior. Então nós resolvemos alugar um apartamento, já que eu morava com minha prima. Então para ficar mais fácil, minha mãe ia, minhas tias estavam sempre lá também. A gente aluga um apartamento e eu vou falar rapidamente sobre isso, porque para mim é muito importante e foi algo que me ajudou, que é quando Deus colocou pessoas na minha vida. E ali, quando a gente aluga esse apartamento, acontece que uma moça chamada Milza, não sei se ela está assistindo, um dia ela desce do prédio dela para tocar violão. E minha prima ouviu, resolveu descer e bater um papo ali com ela. Ela estava cantando alguns louvores, conversa vai, conversa vem. Ela fala de mim e descobriu que eu morava no mesmo bloco que ela. Então minha prima passou meu Facebook e Milza começa a conversar comigo no outro dia. E ela fala comigo que está chegando no condomínio se poderia passar na minha casa. Neste dia estava minha mãe e eu, ela passa lá em casa e a gente conversou por horas, como se fosse uma pessoa que a gente já conhecia há anos. Nessa conversa inicial, a gente teve a ideia de fazer uma célula. Milza disse que tinha muita vontade de fazer uma célula em casa, mas como ela morava com algumas pessoas que não eram evangélicas, então ela tinha essa dificuldade. Então a gente combinou de fazer uma célula ali, no meu apartamento, na próxima semana. Mas nesse apartamento tiveram alguns problemas e a gente resolveu mudar. E coincidiu da mudança ser justamente no dia que a gente tinha marcado para começar essa célula. Para quem não conhece, a célula era como se fosse uma reunião. Como coincidiu de ser justamente no dia da mudança, Milza começou a ajudar nesse processo de carregar as coisas. A gente não contratou ninguém porque era bem perto mesmo, a gente carregando as coisas. Aí ela vai e chama o irmão dela também para ajudar. Ele depois conta que veio revoltado porque só para que minha irmã me chama para ajudar a carregar peso. E ela sumiu nesse dia, ela foi em casa, fez um lanche pra gente e voltou. E ali no meio da bagunça, nesse dia meu pai estava em casa, a gente fez um culto. Ela com violão, faltando cordas, que era do meu primo Mário Júnior, que morava comigo também. A gente cantou, a gente adorou a Deus, entendeu a palavra. Então a gente instituiu aquela data como o início da célula. Foi dia 30 de setembro. No seu apartamento, né? No meu apartamento, no meio da bagunça da mudança. Não, e no meio dessa situação do seu pai, né?
Sim, meu pai estava ali cantando juntamente com a gente, ele estava bem feliz. Eu esqueci de falar um detalhe também, que nesse período que meu pai ficou internado, minhas tias elas revezavam. Sempre ficava uma semana uma tia, minha mãe também, como ela trabalhava, Uhum. ela às vezes ficava 15 dias, voltava para o interior, vinha uma tia minha, então era assim, eles iam fazendo escalas, iam revezando, e eu sempre ali, com quem estivesse, eu acompanhava, e Manuel também. Quanto tempo depois desse início da célula o seu pai veio a falecer? Exatamente 6 dias. 6 dias. Aí aconteceu, Meu Deus. sei, nesse primeiro momento que teve a célula, aí meu pai convenceu os médicos a liberar para ir para o interior, que ia ter as eleições de 2014, as eleições presidenciais. Aí ele teve uma Uhum. liberação, a gente viajou para o interior. E o domingo foi um domingo atípico em casa. Foi o dia todo recebendo pessoas, recebendo amigos, familiares, todos vindo vê-lo. Como ele já estava um bom tempo em Salvador, pessoas estavam vindo visitar, então foi um dia de muito movimento. E naquele domingo à tarde a gente retornou para Salvador. O nosso primo Davi, a gente Uhum. voltou com ele para Salvador. E a gente foi acompanhando, eu lembro dos resultados das eleições, na estrada, a gente olhando as notícias. E na segunda-feira cedo, meu pai ia ter uma revisão. E eu me recordo muito bem desse dia, que foi a última vez que eu ouvi a voz do meu pai. Na Nós chegamos no meio da noite em Salvador, ele já não estava bem, ele não conseguia dormir, ele sentia muita falta de ar. Eu lembro que ele dormiu na sala, mais sentado. Eu toda dia lá, colocava uma almofada, via como ele estava. E como eu falei que a gente tinha mudado, a gente não tinha conseguido arrumar ainda as coisas da mudança. Então eu dormi em um colchão, em um dos quartos. E eu lembro que na segunda cedo, antes dele sair para a revisão com minha mãe, ele entrou no quarto e falou: Rani, o sol está batendo no teu rosto. Muda de lugar. E eu com muito sono ali, não prestei muita atenção. E antes dele sair, ele voltou de novo, falou: Rani, o sol tá batendo no teu rosto, muda de lugar. E eu fui e deitei para os pés do colchão. Eu estava de frente da janela. E naquele momento eu lembro que eu levantei assim, eu falei: eu não falei com eles. Quando eu levantei, a porta se bateu. Eu já tinha saído com minha mãe. Eu não ia, como era um dia comum de revisão, ou às vezes não ia, eu teria aula mais tarde. Uhum. Então eles foram para a revisão e eu fui para a faculdade como um dia normal. Assisti a aula. Eu não me recordo bem o porquê, mas eu lembro que nesse momento eu estava sem celular. E quando eu vim para casa, minha mãe não estava, eu lembro que eu fui no apartamento de minha prima e a avó dela me falou que estavam tentando falar comigo, já tinham ligado do hospital. Que eu precisava ir para lá, que meu pai não estava bem. Então ali, acho que minha ficha já começou a cair de alguma coisa. E por muito tempo, acho que é a primeira vez que estou falando disso, eu fiquei um pouco magoada comigo. Por que que naquele dia eu não acompanhei minha mãe na revisão? Por que que quando meu pai falou comigo eu não levantei? Eu simplesmente despedi dele, assim, sem nem ver o rosto dele. E então naquele já era noite, final da tarde mais ou menos, eu fui para o hospital, essa minha prima e essa amiga que eu tinha conhecido há pouco tempo me acompanhou. Eu lembro que elas iam segurando minha mão no ônibus. E a gente chegou. E essa pra mim é uma das cenas mais difíceis que eu lembro. Uma das. Quando eu cheguei no hospital, que eu vi meu pai já estava passando muito mal, de uma equipe em cima dele. E minha mãe falou: amor, o Rani chegou. E ele já não me reconhecia mais. Ele já estava passando Nossa. muito mal. Aí naquela hora, realmente meu mundo caiu. Porque até então eu confiava que ele ia ficar bem. Então a médica me tira da sala e vai com minha mãe. Elas ficam comigo ali me acalmando, conversando e eu não consegui entender. Eu falei: ontem meu pai estava bem, como assim? E eu não entendia. Eu sei que ele passa muito mal, então ele é sedado e é levado para o quarto. E a gente ali, até então, sem entender o que estava acontecendo, mas não sabendo o que viria.
Então, eu e minha mãe, Manuel, a gente estava a gente começa a conversar e ver como seria, porque a gente não tinha ido preparados para ficar no hospital. Ele tinha ido para uma revisão pela manhã. A gente decidindo como ia ser, quem ia ficar com ele, quem ia passar a noite. Eu lembro que, não sei, por um instante a gente se distraiu, quando a gente olhou no monitor, meu pai já tinha ido. Aí veio a equipe médica, tentou reanimá-lo, e meu pai faleceu ali, na minha frente. Nossa. Ali nós três. Eu me recordo muito bem desse dia. Nós três nos abraçamos, e o pai tinha ido. E até então a gente confiava que Deus poderia mudar a situação. Eu lembro que minha mãe orava: Deus, o Senhor ressuscitou Lázaro. O Senhor pode ressuscitar meu marido. Então até então a gente ainda confiava que o milagre poderia acontecer. Aí meu pai não acordou. Então a gente volta pro apartamento, o Manuel fica resolvendo as questões burocráticas. E aí minha mãe volta pro apartamento para as minhas amigas. Sem entender. Eu não me recordo muito o que aconteceu naquela noite. Eu sei que a gente voltou, eram muitas ligações. Nesse momento todo mundo estava orando, todo mundo clamando. Mas já tinha acontecido. Aí a gente pensa que a dificuldade para por aí. Mas a gente não esperava ainda o que estava por vir. Conta. Então a gente tinha que descansar um pouquinho, porque no outro dia a gente ia pegar a estrada, que o meu pai ia ser sepultado no interior. Então nós estávamos lembro que eu deitei com minha mãe no quarto, o Manuel ficou na sala. E amanhecendo o dia eu lembro que eu ouvi um grito de Manuel. E a gente saiu correndo do quarto para ver o que foi. Manuel, não. Tinha acontecido um acidente na estrada, na minha família que estava indo pro velório, e mais 4 pessoas faleceram naquele momento. Para contextualizar, a família do meu pai, boa parte morava no Tocantins, em Palmas. E naquela noite saíram 4 carros para ir ao sepultamento. E um dos carros se envolveu em um acidente e morreu uma tia minha, irmã do meu pai, o esposo dela e 2 filhas. E é o tipo de coisa que você só pensa que vai acontecer no vizinho, que você só vê na televisão, que nem no vizinho, na verdade. O tipo de coisa que você pensa que nunca vai passar. E a gente estava ali, os 3. Eu, Manuel e minha mãe, sem saber o que fazer. E agora, pensando, minha avó é viva, minha avó paterna. Minha avó é uma das pessoas mais fortes que eu conheço. E a gente pensa, como é que vai falar agora para a família? A gente está levando um corpo, como assim, mais 4? Não, Deus. Só que o mais incrível que eu acho é que nunca, em nenhum momento, vinha na minha mente o porquê, mas sim o pra quê, Deus. Eu não questionava Deus o porquê das escolhas dele, mas qual o propósito de tudo isso? E eu acho que então foi um momento muito difícil para toda a família. Sim. Aí eu me recordo agora de uma cena que eu falei, uma das mais difíceis. Uma outra foi quando nós chegamos no interior. E hoje eu percebi que eu não recordo nada da estrada, como foi essa viagem, quando nós chegamos no interior. Mas eu me recordo quando nós chegamos, que paramos na frente da casa do meu avô, Francisco, que eu conhece. E entramos ali, entrei pelos fundos e eu fui direto pro quarto. E estavam meus irmãos deitados, estavam minhas tias, minha avó. Eu olhei pros meus irmãos e não sabia o que fazer. Eles viram meu pai num dia anterior apenas para uma revisão. E eu lembro que eu abracei minha tia e falei, tia, eu vi meu pai morrer. E ela me abraça. Nesse momento, palavras não fazem muito sentido, mas ela me abraçou forte e eu me lembro desse abraço. E todos nós ficamos em choque. No interior, o costume, não sei se aqui eu acho que não, que geralmente as famílias velam os mortos em casa, depois levam para a igreja, tem um culto fúnebre. No nosso caso, como eram muitas pessoas, o velório foi apenas na igreja. Eu lembro quando eu entrei na igreja, a igreja cheia. Eram 5 caixões que tomou todo o corredor da nossa igreja. Meu Deus.
Como a gente pensava em Késia. Késia é a filha dessa minha tia que tinha perdido toda a família. E não sei se ela está assistindo, mas Késia é uma das pessoas mais fortes que eu conheço. Porque eu não consigo imaginar como seria eu perder toda a minha família. Mas o mesmo Deus que me sustenta é o Deus também que sustenta ela. E ela é uma pessoa forte. Amém. Nossa, nossa. Eu acho que para todo mundo que não conhece essa história, tá bem impactado. Talvez você veio aqui para ouvir da morte do pai dela. E aí a gente sabe que muito mais coisa aconteceu. E é difícil, né? E você creu, vocês creram, vocês oraram, vocês buscaram. E mesmo assim, Deus resolveu levar o seu pai. E não só levar o seu pai, como ele levou o seu pai, mais 4 pessoas da sua família. E aí, como é que foi esse processo de aceitação de que o seu pai não estava mais e de que, eu acredito, ao mesmo tempo ter que consolar a sua prima que perdeu mais pessoas? Como é que foi isso? Então, foi um momento muito difícil. Não entendia, a gente não sabia como ia ficar a situação. A família preocupada com Késia. Mas, graças a Deus, Késia era a única das filhas que era casada. Então, graças a Deus, ela tinha um esposo também. A família deu apoio. E no meu caso, eu falei, eu estava na faculdade nesse período e eu descobri que a vida não para. Quando as coisas acontecem, a vida não para para você. Para chorar sua dor, né? Eu tive que retornar para Salvador uma semana depois e foram momentos difíceis. Que eu lembro que a cada dia que eu ia para aula era uma nova vitória. Eu me lembro quantas vezes eu ligava para minha mãe: mãe, eu não aguento mais. Mãe, vou desistir. E ela chorando de lá pelo telefone: por favor, não era isso que seu pai ia querer. Você precisa continuar. E eu continuei ali na faculdade. Eu não sei como hoje, você me perguntar, eu não perdi nenhuma disciplina. Meu Deus. Eu certo. E eu não tenho outra palavra senão Deus que me sustentou. E Deus colocou pessoas, como eu falei, essas pessoas que tinham iniciado a célula, Nilza, Zé e outros amigos que Deus colocou, eles foram pessoas fundamentais em minha vida. Eles ficavam comigo o tempo todo, eles tentavam não me deixar só, mas mesmo assim, a gente sabe mesmo com apoio. Às vezes quando eles iam embora, nas madrugadas, meu mundo desabava. E eu ali com o trabalho da faculdade para entregar, tentando estudar e sem dar conta, e eu clamava, Deus. Eu clamava o tempo todo: Senhor, me ajuda, porque tá difícil. Não dá para expressar, tá? Só quando você passa por isso que você não tem palavras para explicar o que eu sentia. E o primeiro momento, uma das fases do luto, inclusive, é a negação. Você não quer acreditar que aconteceu. Como eu já estava um tempo morando em Salvador, eu achava que quando eu voltasse para o interior, meu pai está em casa. Mas toda vez que eu voltava, era aquele vazio, ele não tá. E nos primeiros momentos tudo faz lembrar. Tudo. Você chega em casa, o local que eu gostava de sentar, as roupas no guarda-roupa, tudo. Tudo faz você lembrar. Nossa. E como você superou isso, né? Como que a sua fé te ajudou? Você falou que você clamava, porque eu imagino uma faculdade já é uma coisa muito difícil. E associada a toda essa dor, e você, assim, eu quero te parabenizar de coração, porque eu imagino que eu e a maioria das pessoas que estão assistindo aqui não teriam a mesma força que você teve de não ter desistido. Eu aproveito para, nessa live, mandar todo beijo, abraço e honra para sua mãe, para os seus irmãos, para essa sua prima também, que perdeu a Késia, né, que perdeu toda a família. E então, de fato, todos eles estão hoje vivos, ninguém se entregou para essa dor. E olha, gente, que eu imagino que foi uma das maiores dores que algum ser humano pode viver, né?
e ninguém se entregou para essa dor, tá todo mundo vivo, acredito que todo mundo na medida do possível bem. Hoje você falando para a gente sobre isso, né? E de fato que é o tema da nossa live, gerando vida em outras pessoas, eu tenho certeza, assim, absoluta que essa história vai gerar vida em muita gente que está sofrendo coisas menores ou maiores do que você viveu, se é que é possível, né? Mas então conta pra gente como que a fé te ajudou a vencer essa fase, esse luto, né? Então, mas como você perguntou da família, estava travando um pouquinho, mas assim, minha mãe também é uma pessoa muito forte, uma das pessoas mais fortes que eu conheço. E ela não pôde parar, porque agora ela tinha 3 filhos para ela sustentar sozinha. Uma na faculdade, que não era fácil, tinha meus irmãos. E ela é uma guerreira. Minha mãe é uma guerreira. É, sim. Mesmo ela tendo passado por tudo isso, ela continuou trabalhando, ela continuou nos dando o amor e o carinho. Ela nos fortalecia, como eu lhe falei, quando eu pensava em desistir, ela estava ali junto e não deixava parar. Nossa. E eu também, minha prima também é uma pessoa. Ela também continuou, hoje ela tem uma filhinha linda, Angelina, então assim, eu fui dando sustento para cada um. Como você perguntou da fé, acho que, como diz, a fé não se explica, verdade? Mas eu acredito que Deus, ele usa os seus meios. Na minha vida, ele usou colocando pessoas para cuidar de mim, para estarem comigo na caminhada, para me ajudar a suportar um pouquinho. E algum desses, perdão, gente, se eu tô lenta aqui, é porque realmente está travando um pouquinho para mim. Mas em algum desses momentos você quis morrer, esse sentimento que até o Manuelzinho relatou na live dele, né? Um sentimento de vazio, de, sabe, não ver sentido de continuar, de esse sentimento mesmo de estar abandonado, entre aspas, né? Sozinho. Sim, esse sentimento eu acho que permeia todas as pessoas que passam por uma perda. E às vezes eu sentia esse vazio, sentia essa dor profunda. E não via sentido realmente. Às vezes eu me perguntava, será que é para eu continuar aqui na faculdade? Será que eu devo voltar? O porquê dessas coisas? E esse sentimento vinha. E foram algumas vezes que eu vi minha fé se abalar. Confesso pra você. A gente descobre que a gente não é super mulher, a gente não é super homem. E a gente sente. Mas Deus é um pai amoroso. E ele me mostrou, mesmo que eu não tivesse mais o meu pai terreno, que ele continuava ali. Uhum. Ele estava. Deus foi cuidando de mim nos mínimos detalhes. Fala assim que Deus cuidou dos detalhes. Amém, amém. Deus está cuidando, né? Mesmo que pareça que a situação fugiu do controle. Às vezes ela fugiu do nosso controle, mas não fugiu do controle de Deus. Amém. Bom, Rani, eu queria que você falasse, como eu acredito que você já tenha falado aqui, é a primeira vez que você fala sobre esse assunto, né? Publicamente. Sim. E eu queria que você falasse para a gente do sonho que você teve. Você me contou esse sonho, eu realmente queria que as pessoas ouvissem esse sonho, porque, gente, passar o que essa menina passou não foi fácil, e ser a pessoa que ela é, a Rani, eu não conhecia, acho que eu vi a Rani antes dessa situação uma ou outra vez que eu fui na Bahia, se não me engano 2 vezes, e ela não perdeu a doçura, porque às vezes o sofrimento faz as pessoas ficarem muito duras, e a Rani não perdeu essa doçura, essa simpatia, esse sorriso no rosto, sabe? Agora a gente convive muito mais por ela ser casada com o meu primo, mas assim, uma pessoa doce, e eu acredito que muito da sua fé, como você falou, né? Deus usou pessoas para te ajudar. A sua fé com certeza foi fortificada, porque você foi, entre aspas, obrigada a aceitar a vontade de Deus, né? E foi muito lindo quando você passa por isso sem abandonar aquele que determinou a vontade dele, né? Isso de fato é aceitar a vontade de Deus. Eu falei numa live minha, uma live now, que eu disse que você precisa ter fé para crer no milagre, mas muito mais fé para aceitar a vontade de Deus, né?
E foi isso que de fato aconteceu com você. Então eu queria que você contasse desse sonho que você teve. E foi um link, se você me permite falar, eu estava no coração de chamar a Rani para trazer a história dela aqui para a gente. E quando eu chamei, ela me contou esse sonho e foi realmente uma confirmação de Deus de que ela precisava estar aqui. Isso, Mai. Então, acho que mais ou menos semana passada, eu tive um sonho. Eu procurava uma caixinha, eu chegava na minha casa no interior, na verdade na casa de minha mãe hoje, procurando por uma caixinha que estava os pertences da morte do meu pai. Ali estavam as respostas. E eu chegava procurando, e eu encontrava essa caixinha. E logo mais, eu levantava os olhos e via um campo verde e umas plantas florescendo. Plantas que pareciam que estavam morrendo, com folhas murchas, mas que estavam brotando. E quando eu acordei do sonho, aí nesse sonho uma pessoa falava para mim algumas palavras que eu não me recordo bem, mas era coisas como: vocês conseguem, viu o que vocês fizeram? Vocês conseguiram. E eu acordei muito reflexiva com esse sonho. Eu contei para uma pessoa que também não vou falar quem foi, mas ela falou para mim: isso é porque vocês não viveram o processo do luto, você precisa enterrar essa situação. Mas eu fiquei com aquilo, meu Deus, quando eu acordei, o Senhor me deu interpretação. Eu fui falar para meu esposo. Quando eu falei para ele do sonho, ele ficou todo empolgado e falou: você precisa falar sobre isso, você deveria escrever um livro, você poderia fazer uma live com o Mainã. Falei: não, eu não. Aí ele insistiu: eu vou falar com ela. Eu falei: não. Aí na hora eu brinquei: se for da vontade de Deus, Mainã que vai me chamar. Gente, pra que eu vou falar isso? Pra quê, né? Agora estou vendo o resultado. Não sei. Eu acredito que 1 ou 2 dias depois, mas não me procurou. E na hora que eu estava ouvindo o áudio, meu esposo estava perto, ele começou a rir e falou: tá vendo, tá vendo? Eu falei: meu Deus, tá bom. Eu entendi. Então, Deus quis, Deus começou a falar comigo, eu percebi agora, me preparando para a live, que ele sempre quis me mostrar que ele queria trazer vida através do que eu passei. Porque, para quem não sabe, hoje eu tenho uma bebezinha que hoje está completando 5 meses. E eu descobri a minha gravidez exatamente no dia 6 de outubro do ano passado, que é no aniversário, digamos assim, de morte do meu pai. Uma data que antes era muito difícil e que o ano passado já teve um novo sentido, que trouxe alegria, que foi saber que eu estava gerando uma vida. E que esse ano eu já percebi a diferença. Quando chegou dia 6 agora de outubro, eu lembrei, faz um ano que eu descobri que estava grávida. Foi a primeira coisa que eu lembrei. Não me lembrei mais da dor. Mas eu lembrei da vida que foi gerada. Glória a Deus. Glória a Deus, Rani. A sua história é impressionante, é impressionante. Você, eu sempre falo que a Rani é uma das mulheres mais sábias que eu conheço, tão novinha. Quantos anos você tem, Rani? Eu já tenho 27. Quando meu pai faleceu, eu tinha 20. Tem 7 anos que seu pai faleceu, é isso? Isso. Pois é, tão nova e uma pessoa tão sábia e realmente o que eu posso dizer é que essa live com certeza vai gerar muita vida nas pessoas que estão assistindo. E se você puder, deixe uma mensagem de Deus para quem está passando momentos difíceis e realmente está precisando aceitar a vontade de Deus. Para isso, eu vou pedir licença para você para usar aqui uma coisa para falar. Essa plantinha aqui, vocês conseguem ver bem? Sim. Essa planta eram flores que eu ganhei do meu esposo. Eu não me recordo o nome da flor, mas é uma flor muito significativa para a gente. Tem muito engramado, quando nós passamos a lua de mel, e ela veio bem florida. E as flores caíram e eu fiquei com pena de jogar a planta fora. Coloquei lá fora, comecei a regar. E ela começou a brotar. Eu fiquei tão feliz quando essa planta brotou. Vocês não têm noção, eu comemorava tanto. Só que aconteceu que quem é aqui de Brasília estava aquele sol terrível mesmo. E eu fiquei uns 2 dias sem molhar a planta. Quando eu fui ver, ela estava morta. Aparentemente morta. Eu fiquei tão chateada. Eu falei, minha plantinha estava tão bonita. Aí eu trouxe ela para dentro de casa e deixei em cima da minha pia da cozinha e comecei a regar. Aí eu deixei as galinhas secas aqui
que é para eu me lembrar de como ela estava. Ela estava totalmente assim, seca. Eu falei, tá morta. Só que um dia, conversando com minha irmã, por vídeo chamado, inclusive, eu vi um brotinho, gente. Sério, era algo minúsculo. Eu comemorei tanto, eu falei, minha planta não tá morta. Minha planta tá viva, tá viva. E comecei a comemorar e comecei a cuidar mais ainda dela. E olha como ela está hoje, toda... Tá linda. Vocês conseguem ver? Tá linda. E Deus começou a falar ao meu coração através dessa planta. Ele começou a falar que tem pessoas que muitas vezes estão assim, aparentemente sem vida. Estão secas, mas essas pessoas precisam ser cuidadas. Precisam se permitir serem cuidadas pela água viva, que é Jesus. Amém. E quando Jesus entra, ele faz uma planta, ele traz vida. E tudo que estava aparentemente morto, floresce. E Amém. por isso que eu entendi, então, qual o propósito de Deus com tudo isso, com o sonho, com o nascimento de minha filha e com essa planta. Deus quer gerar vida. Amém. E tem muitas pessoas que estão mortas. Tem pessoas que perderam um ente querido e é como se tivesse morrido junto. Mas nessa noite eu quero falar para você que Deus quer trazer vida. Amém. E o que tiver dentro, Ele quer ressuscitar. E você precisa aceitar. Eu sei que não é fácil. E hoje eu posso falar com convicção, não é fácil. Mas a última fase do processo do luto é a aceitação. Então você precisa aceitar e confiar que Deus vai cuidar de tudo. Mesmo que você não entenda, talvez você nunca tenha resposta. Eu não sei se um dia eu vou ter a resposta, porque nós perdemos tantas pessoas da família. Mas eu creio que Deus está cuidando de tudo, que Ele tem o controle. E eu sei que Ele está gerando vida em nós. E também o que me traz paz é saber que essa vida não se acaba aqui. Acho que aí está a diferença de quando a gente acredita na eternidade. Aleluia. A gente precisa aqui. Mas essa vida não se acaba aqui. A gente tem a esperança de uma vida eterna. E por isso que nós não somos preparados para lidar com a morte, porque a gente não foi feito para morrer, a gente foi criado para a eternidade. Bom, se você que está assistindo, eu vou continuar aqui porque para mim travou, mas você que está assistindo a gente, você não tem certeza da sua vida eterna, deixa eu te dizer, o único modo de você chegar nessa vida eterna é com Jesus. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, para você viver eternamente, é só aceitar Jesus e é de forma simples. Você tem que crer no seu coração e confessar com a sua boca: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoa dos meus pecados e me ajuda nessa nova caminhada. É simples assim. Eu tenho certeza que Ele vai ouvir a sua oração e vai ministrar o seu coração, assim como a Rani mostrou essa planta que estava morta, e você vai ter vida dentro de você novamente. Eu não sei como está o nosso tempo, mas eu ia falar rapidamente uma frase que foi do Celebrando a Recuperação, um curso que eu fiz com meu esposo. Vai ter um princípio que a gente repetia sempre essa frase, que é: enquanto eu falo, a doença sai. Enquanto eu escuto, a cura entra. Vocês conseguiram entender? Falo, a doença sai. Enquanto eu escuto, a cura entra. Aleluia. Então, talvez você não tenha conseguido falar, você não tenha conseguido expressar o que você está sentindo. Mas se você confiar, e é bíblico que a gente fala, a gente precisa confiar e falar para que a cura venha. Então, se permita ser cuidado. Permita ser cuidado, seja por profissionais. Não tenha nenhum receio de buscar ajuda. Não tenha nenhum receio de buscar pessoas de confiança para você compartilhar a dor. Amém. Isso, para mim, traz um exemplo. O maior exemplo disso é Jesus. Jesus, no momento de extrema angústia, de extrema agonia no Getsemane, ele leva consigo 3 discípulos amados para falar: vocês podeis orar comigo? Jesus convida aqueles discípulos a estar com ele. E o que eu aprendi com isso, então? Que Jesus não quer que a gente esteja só. Ele quer que a gente tenha pessoas conosco para nos ajudar na caminhada. Então, não tente resolver tudo sozinho. Claro que eu sei que hoje em dia é muito difícil confiar em pessoas, mas eu tenho certeza que há alguém aí do seu lado de confiança, alguém que pode te ajudar. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos, sempre tem na legenda: se você precisa de um pedido de oração, me faça saber. Então eu digo, se você precisa conversar, se você precisa de uma oração e você
Considera que não tem ninguém próximo que você pode falar sobre o assunto, pode falar comigo. Eu não conheço ninguém da sua família, eu não vou conhecer nada, e se eu conhecer também não vai fazer diferença, porque a minha intenção com certeza é te ajudar. Então, se você precisar, pode mandar direct, eu oro. A gente aconselha segundo a palavra, né? Estamos juntos para isso. A Rani também está aí como psicóloga, quem precisar, né, Rani? Sim, estou à disposição. Gente, se precisarem, pode falar. Isso. Perdão, a gente vai ter que finalizar, porque aqui só dá 1 hora de live. Então, nós já vamos para o finalmente. Eu quero mandar um beijo para todos vocês que nos acompanharam. Rani, eu digo que você derrubou um muro hoje e de estar aqui falando para a gente. E muitas pessoas foram abençoadas pelas suas palavras. E eu só tenho a te agradecer. E dizer que é isso, você que tem vergonha também de falar, saiba que o que você tem para falar vai gerar vida em muita gente. Não deixe as pessoas morrerem por causa da sua timidez. Obrigada, mas só tenho a agradecer você por ter me proporcionado esse desafio. Que eu estou vencendo e eu creio que agora novos rumos virão, quem sabe novas lives. Virão. Uma barreira foi quebrada, como você disse. E eu estou feliz, estou muito feliz. Eu tenho feito. E eu estou tranquila, por incrível que pareça, eu estou em paz. E era o meu medo. Não estou nem tremendo, gente. Olha. Que bênção, tá? Deus é isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Bom, nós temos 1 minuto. Se você se sentir à vontade, se inscreve no meu canal do YouTube. Deus abençoe vocês. Nós nos vemos no próximo vídeo ou na próxima live. Todo dia pela manhã, 8h17, tem live aqui no Instagram. E toda segunda-feira tem My Talk Show às 21 horas. Vocês são muito bem-vindos. Rani, eu te amo. Deus te abençoe. Muito obrigada. Amém. Obrigada, Mai. Beijo, Peniel. Obrigada, da Sofia. Isso. Beijo, meu amor. Um beijo para vocês. Deus abençoe. Fiquem com essa palavra. Que você possa florescer depois do luto. Um beijo.